Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que vai assistir essa live aqui comigo. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 2 e em seguida iremos fazer uma reflexão. Amém? Vamos orar. Olá, Janita, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e discernimento ao fazer a leitura e a reflexão da palavra. Oremos então. Pai querido e Pai amado, glórias te dou, Senhor, porque o Senhor é grandioso, é soberano, é o Rei dos Reis. Obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E graças a elas estamos de pé, porque elas duram para sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu imenso amor. Pai, eu entro em sua presença, porque eu quero te pedir a bênção dessa live, a bênção de levar a tua palavra a toda criatura. Pai, abre o entendimento, nosso entendimento, abre o nosso coração para receber a tua palavra que é viva e eficaz, que é uma espada que entra no nosso peito e que invade a nossa alma. Que a gente coloque em prática tudo que aqui for dito, que a gente leve para a nossa vida tudo que a gente aprende na tua palavra. É o que eu oro, Senhor. Entra com o teu Santo Espírito nesse ambiente e que seja Ele a direção de tudo que aqui for dito. Obrigada, meu Deus, por mais um dia na tua presença. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Então vamos lá. O capítulo 2 diz assim a palavra. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ora em favor dos reis e de todos os que os exercem, de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa, e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Homem que se deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Amém. O que esse capítulo nos ensina, né? Paulo, ele ensina sobre o valor da oração. Ele ensina que devemos orar por toda a autoridade.
Ele ensina que os cristãos, lá nessa época, os cristãos eles enfrentavam a impiedade, a perseguição do imperador Nero, o qual lhes fazia muito mal. Mas mesmo assim, Paulo ensina que o dever dos cristãos é suplicar, é orar e dar graças, interceder a Deus em favor às autoridades. É esse ensinamento que nós devemos ter, orar por nossas autoridades, orar por nossos governantes. O discurso ele prossegue com a explanação de que a salvação em Cristo está disponível para todos, absolutamente todos, meus irmãos. Paulo ele revela o desejo de Deus de salvar toda a humanidade e não apenas alguns escolhidos. Ele quer que todos, absolutamente todos, sejam salvos. O Espírito Santo ele procura orientar os cristãos em todas as áreas da nossa vida. E aqui não é diferente. Por meio de Paulo, ele dá conselhos aos homens e às mulheres para que se comportem de forma decente e ordeira, de forma em que seu comportamento na comunidade local reflita a luz do Filho de Deus. Então, o que Paulo está ensinando? O que acontece hoje na nossa vida, né? É o próprio Espírito Santo de Deus que nos orienta, que nos dá sabedoria e discernimento a caminharmos conforme a vontade de Deus. É através da nossa atitude, do nosso falar, do nosso agir, do nosso comportamento, é que nós vamos refletir a luz do Filho de Deus. Para que a gente se torne parecido com o Senhor, a gente precisa andar em obediência e santidade. A gente precisa ter cuidado no falar, no agir, no modo de nos vestir. A gente precisa andar em comunhão com o Senhor. A gente precisa seguir os mandamentos do Pai. É esse o ensinamento que Paulo dá aqui a Timóteo. É esse ensinamento que a gente deve ter, que a gente deve trazer para nós, para nossos dias também. Devemos orar para as nossas autoridades, para os nossos governantes, interceder por eles, porque a gente precisa entender, desculpe, irmãos, o barulho, a gente precisa entender que todo aquele que está no poder foi colocado no poder com a autorização do Senhor. Então a gente precisa orar para os nossos governantes, né? Porque o que falta nos nossos governantes é temor. É temor. Então que a gente ore por eles, né? Ore para que eles tenham discernimento em ouvir a voz do Senhor, que ele encontre o caminho da palavra, para que ele siga. Porque muitas das vezes, gente, olha, eu creio que é o Espírito Santo que convence. Não somos nós, homens, meros pecadores, que vamos convencer ninguém do pecado e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. A gente precisa orar ao Espírito Santo a interceder por esses homens de Deus, que são homens escolhidos por Deus, que estão no poder. Porque nenhuma folha cai sem a permissão do Senhor. Então, se eles estão ali no poder, eles estão ali com o consentimento de Deus. E do mesmo jeito que o Senhor consente, ele também tira do poder. Então, a gente precisa interceder por esses homens e mulheres de Deus, por esses homens e mulheres que ainda não conhecem a Deus, que estão no poder. Que prevaleça, né, a palavra do Senhor, que prevaleça a misericórdia, o amor, que prevaleça o temor, o tremor a Deus, que as pessoas
tenham compaixão umas com as outras, né? Que os nossos governantes usem o poder público, usem o poder que lhe foi dado, não para benefício próprio, mas para benefício do próximo. É essa oração que devemos fazer. É essa oração, é esse clamor que devemos levantar às nossas autoridades. Orar por elas, interceder por elas. E não ser pedra de tropeço, julgando, condenando, brigando na internet por conta de políticos. Não cabe a nós julgar ninguém, porque o justo juiz é o Senhor, e aos olhos dele nada escapa. Então é ele que vai julgar aquele que está fazendo certo e aquele que está fazendo errado. Então que a gente aprenda com Paulo, né? Que a gente aprenda que o Espírito Santo, é por meio do Espírito Santo, é por meio dele que somos capacitados, que somos exortados, que somos discipulados. É o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos ensina, que a gente tenha um comportamento decente, que a gente tenha um comportamento digno para poder dizer: eu sou filha de Deus. Nós tenhamos sempre uma conduta íntegra para que, perante a nossa comunidade de fé, para que isso reflita a luz do Senhor Jesus, a luz do Filho de Deus em nós. É somente assim que a gente pode se tornar um pouco mais parecido com o Senhor, agindo, nos comportando de acordo com os seus ensinamentos. E os seus ensinamentos só vêm através da palavra, irmãos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que salva. É a palavra de Deus que nos ensina. É a palavra de Deus que vai nos ensinar a andar no caminho certo. Sem a palavra não existe arrependimento. Sem a palavra não existe aprendizado. É isso que a gente precisa entender. É na palavra que a gente vai encontrar aquilo que tanto buscamos, um verdadeiro encontro com Deus. É na palavra que a gente vai sentir verdadeiramente o amor de Deus. Amém, meus irmãos? Busquem estar em comunhão com o Senhor, em oração, mas também lendo a palavra dele, porque os ensinamentos do alto estão aqui. É aqui que a gente vai nos encher do Espírito Santo de Deus. É aqui que a gente vai nos encher da sabedoria. E a sabedoria é Deus, e a sabedoria é a palavra. Amém? Que o Senhor nos conceda esse momento todos os dias que a gente tenha essa sede em buscar aprender na palavra do Senhor. Amém? Então é isso, nós vamos orar agradecendo a leitura da palavra, a reflexão, e amanhã a gente volta fazendo a leitura do capítulo 5. Eu já falei que essa primeira carta também é uma carta curta, contém apenas 6 capítulos. Então amanhã a gente continua lendo o capítulo 3. Amém? Olá, Flávio, Fabi, olá, Lucinete, olá, boa tarde, Lucinete. A paz do Senhor, a Divianópolis. Seja muito bem-vindo, você que está aqui comigo, assistindo essa live ao vivo. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Amém? Vamos orar então agradecendo a leitura da palavra e a reflexão.
Oremos. Pai querido, gratidão, gratidão por esse momento único, esse momento que o Senhor prepara para cada um de seus filhos, para cada um de nós, esse momento único, personalizado, porque o Senhor conhece cada um de nós distintamente. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa essência, o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Obrigada, Senhor, por esse estudo, obrigada por essa leitura, por essa reflexão. Obrigada por nos ensinar que somente através da oração e da leitura da palavra é que vamos ter uma vida íntima contigo. Somente lendo, buscando, orando é que vamos aprender a fazer como o Senhor, a agir como o Senhor, a nos parecer mais com o Senhor. Que as nossas atitudes, que a nossa fala, que o nosso andar, que a nossa vestimenta esteja sempre de acordo com o que o Senhor quer. Que a gente faça sempre aquilo que te agrade e não que agrade a nossa carne. Porque a nossa carne é enganosa, a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos pensamentos são enganosos. E o inimigo sempre vai usar de algum subterfúgio para nos enredar, para nos confundir. Porque a gente sabe, Pai querido, que o inimigo, ele não tem poder de saber aquilo que pensamos. Só o Senhor sabe, só o Senhor tem esse alcance, de saber quais são as nossas intenções. O Senhor conhece, mas o inimigo não. Mas ele pode sim, através das nossas atitudes, através das setas que ele lança sobre as nossas vidas, as acusações que ele coloca em nossas mentes, ele vai ver resultado através das nossas atitudes. Então, Pai, que a gente responda ao inimigo com as nossas orações, que a gente responda ao inimigo com a leitura da Tua palavra, porque quando estamos na Tua presença e lendo a Tua palavra, o inimigo não se aproxima de nós, porque a Tua palavra é viva, é eficaz. E a gente precisa entender, Pai querido, que quando a gente entra na Tua presença, quando a gente fala no início da oração, eu entro agora em Sua presença, mas a gente está sempre na Tua presença, porque o Teu Espírito habita em nós, Ele está dentro de nós. O próprio Deus habita dentro de nós. Então, o Senhor se faz presente o dia todo o tempo em nossas vidas. Então, que a gente busque fazer tudo que é certo, tudo que está conforme é dito aqui na Tua palavra, não só no período em que estamos no secreto contigo, não só no período em que estamos meditando e orando a palavra, mas em todo o tempo da nossa vida, porque o Senhor vive em nós, e se o Senhor vive em nós, nós vivemos no Senhor. Então, Pai, que a gente ande em obediência e em santidade todo o tempo, não só no nosso secreto, não só no nosso período de devocional. Nos ajude, Senhor, nos ajude a interceder mais e mais pelos nossos governantes, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Nos ajude, Pai, a interceder por aqueles que a gente nem conhece, por aqueles que estão em hospitais, por aqueles que carecem de uma palavra, carecem do Teu afago, do Teu abraço. Ah, Senhor, somente através da Tua palavra é que as pessoas poderão Te conhecer verdadeiramente, ter um encontro verdadeiramente contigo, um encontro de alma, um encontro profundo. Ajude, Senhor, ajude-nos
a perseverar, te buscando, clamando por socorro, clamando por ajuda, porque muitas das vezes não entendemos aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas das vezes não entendemos o processo que estamos passando e muitas das vezes não ouvimos a tua voz, a tua resposta, mas o Senhor sabe todas as coisas e conhece todas as nossas necessidades. O Senhor é o dono da verdade, o dono do mundo. Então nos ajuda, Pai, a perseverar, apesar das dificuldades, a perseverar, apesar do silêncio, a perseverar, apesar de não entendermos o que está acontecendo, mas o Senhor entende e o Senhor sabe na hora certa e no momento certo, o Senhor se revelará a nós. Obrigada, Senhor, por mais esse momento, por mais esse precioso tempo em que passamos junto a Ti. É o que eu oro, em nome de Jesus. Continua, Pai, falando conosco, com os nossos corações, ministrando em nossas vidas. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês infinitamente. Fiquem com Deus. Beijos e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir.